Aqui comigo o João Pedro. Tudo bom, João? Tudo bem, Zé? Boa tarde a todos vocês. Vamos falar de uma coisa que você gosta bastante, que é pastagens, né? Durante a passagem esta semana pela Coreia do Sul, você sabe que o ministro da Agricultura está em missão, Coreia, Japão, e o ministro Carlos Fávaro apresentou a proposta do Brasil de recuperação de até 40 milhões de hectares de pastagens degradadas para intensificar a produção de alimentos no Brasil. Isso foi durante uma reunião no banco chamado Korea Exim Bank. E segundo o Ministério Brasileiro, após essa reunião, o banco manifestou interesse nessa iniciativa e na participação em operações de crédito com o Banco do Brasil para projetos de agricultura sustentável e também infraestrutura. João Pedro. Ledão, quando você trabalha, o Brasil deve ter uns 70, 80 milhões de hectares de pastagem, em algum nível de degradação, maior ou menor, você tem uma área que ela não dá, ambientalmente ela tem problema, porque você tem uma terra, uma pastagem degradada, você chega à época da chuva, há um problema de erosão laminar, vai levando aquela parte fértil do solo embora. Deixa eu ilustrar um pouco o seu comentário. Nós separamos imagens de pastagem degradada, tem imagem... depois eu vou chamar essa imagem, vamos colocar um pool de imagem de pastos degradados, para ver o gado, o que come. Isso aí. Olha, esse pasto não tem acordo, né, João? Não, e quando você começa a chover, se você olhar uma microfotografia da gota de chuva caindo nesse solo, é igualzinho uma bomba que você vê na Segunda Guerra Mundial, os caras jogavam aquelas bombas e esparramavam. É a mesma coisa, só que em escala menor. O que acontece? Ela vai desagregando o solo e todo esse material sólido vai para onde? Vai para os córregos, vai para os rios, vai para os reservatórios de energia no Brasil. Então você tem tudo isso, é um desastre do ponto de vista ambiental. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos um problema no Pantanal da bacia do Taquari. Calcula-se que vai por ano 7 milhões de toneladas de solo que é na parte alta do Cerrado, vai em direção ao Pantanal, pela erosão laminar que acontece isso aí. Uma área dessa, você produz o quê? 2 arrobas por hectare, 1 arroba por hectare ano, é muito pouco. Ela não dá sustentabilidade nem econômica, nem ambiental e nem social, porque ela não vai gerar emprego, não vai gerar produção, etc. Muito pouca. É um atraso e um prejuízo. Igualmente, é extremamente preocupante isso aí. E o mundo inteiro hoje está colocando a questão de sequestro de carbono como algo extremamente importante. E vem através de um bom pasto. Vou mudar a imagem, vamos colocar a imagem de um pasto melhor, um pasto recuperado. Isso. Não é essa outra, essa foto eu vou chamar por último. Vamos colocar a imagem do pasto melhor. E já o João Pedro explica essa outra. Quando você tem um pasto em boas condições, o que acontece? Você, em vez de produzir 2 arrobas por hectare ano, vai para 7, 8 arrobas. E a maneira mais barata de você produzir carne e leite, e a maneira mais racional de você produzir isso, é transformar essa fibra em proteína. O animal bovino tem essa vantagem, o ruminante tem essa vantagem. Ele se alimenta, o rumen dele é um laboratório de fermentação biológica e ele consegue transformar isso em proteína, consegue transformar isso em alimentos de alta qualidade. Hoje, no mundo, nós temos 2 problemas sérios. A insegurança alimentar, a questão de alimentos. Nós estamos caminhando para daqui pouco mais de 20 e poucos anos, 27 anos, a chegar a 10 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, você vai haver uma demanda cada vez maior de alimentos. E alimentos, especialmente alimentos proteicos. Você vai precisar de mais carne, de mais leite, etc. Então, quando você faz isso, e o Brasil tem hoje alguma coisa por volta de 150, 140, 150 milhões de hectares de pastagem. Mais da metade está num processo de degradação. Os recursos que nós temos disponibilizados para o produtor brasileiro, não é que ele não queira fazer a recuperação da pastagem, ele não pode fazer. Por quê? Primeiro, ele não tem assistência técnica.
Segundo, ele não tem equipamentos. Terceiro, ele não tem escala para comprar produtos. Porque hoje, quando você fala o produtor já tecnificado, ele vai comprar uma carreta, 50 toneladas, para ele ele consegue fazer isso. Pega um cara que tem 10, 12 hectares, como é que ele vai fazer? Ele precisa de quanto? 5 toneladas, 6 de calcário, de fosfato, de remineralizador? Ele não tem. Então, tem que organizar esse pessoal. Nós sempre falamos... Em grupos, em cooperativas. Ô, João... Qualquer motivo de associação, eu até não vou dar nome à associação, mas ele tem que se agregar e tem que se juntar para poder acontecer esses fatos. Agora eu queria chamar a foto, porque você que indicou essa foto para mostrar aqui, você tem de um lado a pastagem recuperada e do outro lado, obviamente, o pasto degradado. Explica pra gente por que você trouxe essa foto. E o que separa isso aí é uma cerca, né? É uma cerca, é verdade. Não é muito distante. Você tem hoje tecnologias no Brasil, você tem material genético, tem braquiárias, tem pânicos, tem uma série de andropógos, tem uma série de gramíneas e leguminosas que você pode fazer esse trabalho. Quando você pega uma pastagem degradada, o problema dela qual é? Primeiro é nutrientes, são solos ácidos, são solos que têm teores muito baixos de fósforo, muito baixos de potássio. Você tem que recuperar isso aí, para isso precisa de recurso. A hora que você transforma essa pastagem da direita degradada numa pastagem recuperada, ali você está vendo uma massa de forragem. Eu fiz alguns trabalhos em recuperação de área, deu mais ou menos esse volume. Você tem 14, 15 toneladas de matéria seca por hectare, numa área dessa. Se eu botar gado para comer essa pastagem, eu vou botar 5, 6 UA, 7 UA por hectare e manejando bem, alimenta tranquilamente. Quando o animal come essa parte aérea, o que acontece com as raízes dessa braquiária, desse pânico? Morre um pouco das raízes lá embaixo. O que elas viram? Viram humus. O humus é vida no solo, é matéria orgânica no solo. E a braquiária, ou pasto, emite mais raízes. Então você tem 10, 12, 14 toneladas de matéria seca em cima, você tem 8, 9 embaixo. Se eu colocar 1% a mais de matéria orgânica no solo, no meu solo, eu estou colocando 10 toneladas de carbono. 10 toneladas de carbono, que equivale a 26 toneladas de CO2. O mundo, daqui para frente, vai ter que achar meios para você tirar esse carbono que está na atmosfera, que provoca o efeito estufa e que causa amplificação dos fenômenos climáticos. Você vê hoje na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, uma temperatura, batendo recordes de temperatura, pouca chuva, incêndios florestais. Isso tudo é causado por quê? Nós entupimos a atmosfera de gases de efeito estufa. Se você olhar pós-Segunda Guerra Mundial, 130, 140 partes por milhão de gases de CO2. Nós estamos falando hoje em 420. 3 vezes mais. Por quê? Queimamos 100 milhões de barris de petróleo por dia, queimamos carvão para produzir energia elétrica, ou seja, nós estamos entupindo a atmosfera. Resumindo, João, nós vamos ter que chamar um intervalo comercial, mas a pastagem degradada, além de ser uma ferramenta super importante para quem vai produzir carne e produzir leite, o insumo mais barato para a produção, você sempre diz isso, para produzir carne e leite, ela contribui também com o sequestro desse carbono, que ao invés de entupir mais a atmosfera, ele fica na raiz. Isso é a coisa mais antiga que tem no planeta, há bilhões de anos que acontece isso. Quando as plantas conseguiram desenvolver o processo de fotossíntese, elas pegam o carbono do ar, pegam a água, pegam o nutriente, transformam em matéria orgânica. Isso é a coisa mais importante que aconteceu nesse planeta. Hoje nós estamos recuperando isso, que é algo... E essa notícia do Banco Coreano de interesse em investir nesse setor aqui é importante? Não, é lógico. O Brasil não tem... Os recursos que nós temos para a recuperação dessas áreas, vamos pegar o ABC, agricultura de baixo carbono. Esse ano passado recuperou o quê? 400 mil hectares? É muito pouco para o tamanho do problema que nós temos aqui no país.